trazendo esse tema? Faz acho que umas 3, 4 semanas atrás, mais ou menos, o Sérgio da Rádio Justiça, que é a rádio do Senado que eu sempre falo, me trouxe uma história, como diz ele, pra gente repercutir. O que era? A história de um menino que havia mandado uma carta para uma juíza que estava fazendo uma ação de doação de alimentos, né, por causa até da pandemia, pedindo que ele queria colocar, né, que ele queria que o padrasto fosse o pai dele. E aí ele conta a história e a juíza responde, uma história super fofa, tá lá no canal, tem aqui, eu acho que aqui embaixo no feed também para vocês olharem. E a pessoa trouxe isso e aí a gente repercutiu e a partir de então um montão de gente veio me perguntando sobre paternidade e maternidade socioafetiva. Esse é um tema muito do meu coração, eu tenho bastante gente, tem umas pessoas, né, do meu convívio que são pais ou mães socioafetivas. Quem é madrasta acaba muitas vezes trazendo, né, sendo um pouco pai e mãe também. Nem todas as relações, a gente vai discutir isso hoje, nem todas as relações têm, né, essa conotação de paternidade e maternidade. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso e vamos trazer aqui, né, a diferença. Entrando em casa, né, Rê? Que bom, deu tempo de assistir. E aí a gente traz, né, algumas questões, vou trazer aqui para vocês as diferenças, até para o pessoal entender. Sempre vocês têm que entender que eu falo para o meu público, não falo para advogado. Claro, a gente traz, tem algumas lives um pouco mais técnicas, mas então aqui é o básico para a gente entender. Então eu vou começar contando uma história para vocês. Por que que existe, né, a paternidade e a maternidade socioafetiva? Da onde vem esse termo, né? Que é os filhos do coração. Então, foi como a gente coloca, como a gente faz na chamada, que os filhos nascem primeiro no coração da gente, né? Antes até mesmo da barriga. E aí a diferença do que é uma paternidade e uma maternidade socioafetiva de uma adoção, que é a grande dúvida que vem aí nessas questões. Então, tem que trazer para vocês da onde que surge, desculpa, tremeu coisa porque eu bati, o vídeo porque eu bati a cadeira na mesa. Da onde que vem essa história? Antes lá do Código Civil de 2002, havia, né, lá no Código Antigo de 1916, havia uma diferença entre filhos biológicos, filhos adotivos, aqueles filhos que eram os aconchegados, né, os agregados. Então existia, e os filhos, principalmente os filhos advindos de fora do casamento, os filhos tidos com amante, né, aquela coisa toda, trazia aquela pecha para a pessoa, né, o que é pecha? Aquele estigma, né, parecia que tinha uma setinha apontando ali, dizendo, olha, existe uma diferença entre você ser, não podia registrar, tinha toda uma questão aí dentro dos filhos advindos de fora do casamento. Quando veio 2002, com o novo código, que a gente chama novo código, eu brinco e falo, gente, o código tem 20 anos, é que nem filho, parece que não cresce nunca, né? Não envelhece. Quando veio o Código Civil de 2002, ali veio trazendo, dentro de um artigo, que não existe mais diferença entre filhos biológicos, filhos advindos de fora do casamento, e eles trazem ali que é possível os filhos através das questões civis, né? O reconhecimento das relações civis. E aí, a partir daí, que se dá a brecha para a questão da socioafetividade. E aí, qual é a diferença dela, por exemplo, para adoção? Então, vou começar pela adoção para a gente ficar mais fácil. Quando existe uma pessoa passível de ser adotada, uma criança passível de ser adotada, o que acontece? Não existe o pátrio poder, não existe, né, o poder familiar. Hoje a gente não chama mais de pátrio poder, a gente fala de poder familiar, dos pais biológicos em cima daquela criança. Então, ela passa a não ter, ou eles são destituídos desse pátrio poder, né, desse poder familiar. Então essa criança passa a trazer dentro da sua certidão de casamento, de nascimento, o que? Aquele novo vínculo. Então fica como se estivesse em branco, como se não existisse. Então é possível você acrescentar, ou melhor, né, você põe um nome ali dentro daquela certidão de nascimento. Você tira os pais biológicos daquela filiação, a filiação biológica sai e você acrescenta os novos pais adotivos.
Enquanto que na paternidade e na maternidade socioafetiva, e essa é a diferença e a gente vai discutir aqui, você não tira o nome do pai e da mãe biológico, você acrescenta, ok? Você acrescenta. Então, não existe uma retirada. Os pais, tanto o pai biológico quanto a mãe biológica, né, os genitores em geral, não perdem o pátrio poder, não perdem o poder familiar. Existe um acréscimo de alguém a dividir com esses pais biológicos este acréscimo. E aí vem toda essa questão, né, de como que é possível. O primeiro caso de paternidade socioafetiva, para quem não conhece, foi um caso de maternidade. Na realidade, a história, a mãe socioafetiva, né, da maternidade socioafetiva, é uma advogada, e ela entrou na vida desse filho socioafetivo, né, desse filho dela, quando o marido ficou viúvo, né, e com a criança super pequenininha, casou com ela após um ano ter ficado viúvo, e o que aconteceu? Ela criou. Quando chegou com um menino com uns 18, 20 anos, ela tinha sempre aquela questão que não dava certo, e ela entra para adotar o menino, mas ela deixa escrito naquela documentação que ela não estava adotando, e ela pede, né, que acrescente o nome dela, porque não é que a mãe não queria, ou que era um caso de adoção clássico, né, e aí, mas que era porque a mãe havia falecido. E aí o juiz, na sensibilidade, pegou e acrescentou aí o nome dessa nova madrasta, como mãe, como genitora na certidão, acrescentando aí o nome dos avós, e assim se deu a brecha da primeira questão da paternidade. Ele falava, não tinha o porquê de excluir o nome da mãe que havia falecido e não tinha condições, e aí ele acrescenta. Então, historicamente, vem dessas situações. E aí, o que acontece? Muitas relações, né, principalmente de padrasto, madrasta que a gente está falando, passa daquela situação da simples convivência. Tem aquele afeto, tem aquele carinho, tem aquela relação que nós chamamos de posse de filho. O que é posse de filho, né? É um termo tão, eu também acho estranho, eu não vou dizer para vocês que não. Posse de filho, a pessoa está ali como se filho fosse dela. Então ela faz todas as questões, né? Ela faz tudo que ela pode por aquela criança, e aquela criança o reconhece como um pai ou como uma mãe, ok? Então, essa posse de filho, existe todo um relacionamento feito através disso. O que os juízes começaram a fazer? Quando começou a fazer vários pedidos, e aí eu vou contar para vocês como que a gente tem que fazer esse pedido, até para vocês juntarem documentação. Antigamente a gente fazia um pedido judicial para inclusão, porque os cartórios não faziam isso extrajudicialmente. Então você tinha que ir, fazer toda a prova, a parte de prova. O que é essa parte de prova? Demonstrar que realmente você tinha essa posse de filho, que você tinha o carinho, o reconhecimento. Então a gente juntava foto, a gente juntava carta, a gente juntava muitas vezes que aquele padrasto ou aquela madrasta eram responsáveis financeiros por aquela criança. Trazia aquela convivência, aquele afeto para dentro de um processo. Salvo engano, aí a Carol, se ainda tiver aí, depois me corrige, que ela que é boa de número de lei, acho que foi no CNJ, na questão 63, trouxe o seguinte, não, vai poder ser feito o reconhecimento dessa paternidade sem que se houvesse um processo judicial, né, sem que precisasse passar isso pelo juiz, desde que o cartório observasse algumas questões. Quais são essas questões? Então, esse conhecimento, né, dessa relação é feito pelo cartório. E cada vez os cartórios estão um pouco mais exigentes, e eu já trago aí para vocês 2, 3 casos práticos que me trouxeram. Então, o que você vai trazer? Então, o pai e a mãe biológico, para que haja um reconhecimento dessa paternidade, maternidade socioafetiva, enquanto a criança for menor de idade, ok? Menor dos 18 mesmo, tá? E aí a gente tem uma questão dos 12 que eu já conto para vocês. Quando essa criança, ou seja, quando essa pessoa que vai ser reconhecida como filho tiver menor que 18, o pai e a mãe biológicos terão que fazer a concordância para a realização desse reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva.
Entenderam? Então, por quê? Porque isso implica nas questões sucessórias, isso implica numa questão de guarda futura, isso implica em questões de alimentos, isso tudo implica em questões jurídicas que envolvem diretamente esse pai e essa mãe. E a partir dos 12 anos, né? E a partir dos 12 anos, a criança também é escutada, inclusive no cartório, se lavra, o tabelião lavra um termo, ali a criança escuta, onde ela também depõe que ela tem aquele reconhecimento, ok? Tá, Ana, mas e aí? Então eu tô lá com um caso, vamos traduzir isso tudo, esse monte de informação que eu tô trazendo para vocês. Como que funciona isso na prática? Então vamos lá, eu tô lá com a Ana, que tem a Laura como filha, né? E o pai da Laura existe, certinho, biológico, reconhecido em certidão de casamento. E aí vem alguém, eu tô vivendo um novo relacionamento, e essa pessoa resolve que ela quer reconhecer esta criança com uma paternidade socioafetiva. Por quê? Porque criou desde pequenininha a Laura, tem todo aquele carinho, todo aquele amor, e os dois se reconhecem, mesmo ela tendo pai biológico, mesmo ela fazendo visita, mesmo ele tendo guarda compartilhada, não importa, mas a convivência dessa criança comigo e com meu novo companheiro, principalmente com ele tem uma relação de pai e filho. O que acontece? A gente vai combinar dentro do extrajudicial, o acordo tudo certinho. O meu ex-marido, pai dela, reconhece de que realmente essa relação existe, que existe uma vontade dos dois de que essa relação seja pública, que tenha um nome, que tenha uma série de coisas. E o que aí a gente faz? Vamos, os 3 adultos, mais ela, dentro do cartório onde ela nasceu, e faz o reconhecimento, né, dessa paternidade socioafetiva. Houve uma grande discussão durante um tempo, tá? Da seguinte questão, tá? Eu, Ana, quero reconhecer o José como meu filho socioafetivo. Eu deveria ou não dar ciência aos meus pais a respeito dessa situação? Por quê? Porque o nome dele e do meu pai e da minha mãe vão ser incluídos aonde? Na certidão de nascimento dessa criança. Faz efeitos sucessórios, porque eu, Ana, posso morrer, eu reconheço o José como meu filho, eu venho a morrer antes dos meus pais. Quem que será o herdeiro direto do meu pai na linha sucessória, né, que a gente desce? Vai ser o José. Então, dos grandes questionamentos que se colocava, né, que se trazia antigamente, é se esse reconhecimento deveria ou não, até lá naquela fase judicial, ser trazido para os avós responderem ou não como terceiros interessados. Caiu por terra, vai ser incluído por consequência, porque é uma decisão sua, ou seja, você não constaria eles para ter um filho biológico, então para ter um filho socioafetivo, não havendo diferença, não vai ser preciso que você coloque dê ciência a esses avós, né, que estão sendo incluídos naquela certidão. Então, quando a gente vai lá, eu, meu ex-marido, meu novo companheiro, junto com ela, e peço uma retificação, faz o reconhecimento dessa paternidade, esse tabelião vai fazer o quê? Ele vai mostrar ali, vai montar, vai fazer uma ata, tipo ata, e vai colocar. E aí o que eu trago para vocês de curiosidade? Desde dessa história que eu contei para vocês aqui no comecinho da live, dizendo que muita gente me procurou depois do áudio, algumas pessoas que eu conheço até foram tentar fazer esse reconhecimento em cartório extrajudicial sem a ajuda de um advogado, o que é possível, o que é plenamente normal, ok? A gente entra, nós advogados, nesse caso do reconhecimento, a gente entra na esfera judicial, mas para efeito extrajudicial, o cartório não está dentro da lei, nem o cartório exige que um advogado acompanhe isso. Mas algumas pessoas vieram me comentar que o cartório pediu para voltar depois, que o pai tem que estar junto, ou pelo menos, no caso, um dos casos, a filha é maior de idade, mas pediu para trazer essa parte de comprobatória que a gente falou, de provas, fotos, algumas coisas, para que ele desse uma analisada naquela documentação, para que não parecesse uma coisa solta ou uma imposição da mãe, sabe, no reconhecimento, ou da filha, ou que não houvesse maiores questionamentos. Ele pediu que fosse trazido
né, essa documentação marcasse um dia para voltarem, para fazer esse reconhecimento, e que eles trouxessem essa documentação para complementar. Cabe, isso é certo, isso é legal, isso é bom, isso é... não sei, ok? Eles não... o escrivão, né, ali do cartório, o tabelião, na realidade, desculpa, o escrivão é um cargo a menos. O tabelião, ele tem poder para isso? Não. Assim, se a gente for pensar de provas, ele tem como julgar ou não julgar, isto é ou não é, mas ele, diante de uma dúvida, o que ele faz? Ele junta cópias dessa documentação pertinente e ele abre uma vista. O que é vista? Ele pede lá, a gente chama de que ele suscita uma dúvida. É feio o nome, né? É um termo jurídico complicado. Então vamos lá. Ele vai questionar ao Conselho Nacional de Justiça a opinião, entendeu? Ele não toma decisão sozinho, se ele, diante de alguma dúvida, alguma coisa que aconteceu, ele traz esse documento, ele faz um dossiê e ele também resguarda o cartório de qualquer responsabilidade. Então, eles estão pedindo esse tipo de documentação à parte. Então, quem for fazer o reconhecimento extrajudicial, de acordo com o pai, com a mãe, em acordo, o pai socioafetivo, levando a criança ou não, com 12 anos, com menos de 12 anos, a criança não é escutada, então tem que ter os dois reconhecimentos, tudo certinho, que já vá preparado, munido com alguns tipos de documentação que a gente entraria no judicial. Fotos, comprovações, cartinhas, alguma coisa para também fazer o convencimento desse tabelião e sai. Então, Ana, resolvi hoje que eu vou... a Renata Saragiotto está colocando que ele cita todos os documentos em ata. Legal, é justamente para se resguardar, né? Ele cita isso na ata que vai ficar guardado lá no livro, e óbvio que quando sair a certidão de nascimento não vem nada já retificada, não vai vir nada disso, mas vai ter uma documentação desse reconhecimento anterior, voluntário, né, lá no livro. Então, se for puxado isso, vai ter lá. E na certidão de nascimento só vai vir o nome, onde consta genitores, uma mãe, duas mães, ou uma mãe, um pai, dois pais, ok? É assim que funciona. E aí, o que acontece? Então, você sai com a certidão de nascimento ali, novinha, ali na hora? Não. Provavelmente você marca uma hora, conversa lá com o tabelião, leva a documentação, ele vai marcar um dia e horário, pode ser que você saia, se for feito no cartório de registro onde a criança nasceu, né, por exemplo, dentro da possibilidade de ser feito lá, pode ser até que eles façam essa questão da verbação, essa modificação na hora. Senão, eles vão fazer todo o procedimento e te mandar retirar o novo documento dentro de 5 dias, que é o tempo mais ou menos que eles dão. É possível, então, Ana, fazer num cartório? Eu tô aqui em São Paulo, ok? Só que eu nasci lá no sul, eu sou de Florianópolis, vou querer ser de Florianópolis, não sei. Não, vamos mudar o estado. Não, pode ser, vou ser de Florianópolis. Então, eu sou lá de Florianópolis, nasci e fui registrada em Florianópolis. Então, para ser reconhecida essa minha, né, paternidade socioafetiva, minha maternidade socioafetiva, desse pai e dessa mãe que quer me reconhecer, eu preciso ir até Florianópolis com todo mundo para reconhecer? Não. Eu posso fazer em qualquer cartório do território nacional, eu vou ter que trazer certidão atualizada, toda a documentação pertinente, e depois eles fazem, dentro de um trâmite interno do cartório, eles mandam para Florianópolis, para quê? Para justamente trazer fazem essa verbação e aí depois mandam de volta a documentação. Combinado? É assim. E aí, tá? E se aí vamos começar nos pepinos, onde a gente chega no extrajudicial e depois no caso da diferença quando eu quero adotar. E se o pai biológico, eu não sei cadê, se ele não concorda, o que acontece? Aí, dentro do cartório, não vai ser possível fazer esse reconhecimento voluntário, e aí não vai ter outro jeito a não ser entrar com um processo judicial perante a vara da família e sucessões para fazer um reconhecimento dessa paternidade, dessa maternidade socioafetiva. A gente vai ter que informar para o juiz, por exemplo, o pai não concorda, né? O pai biológico não concorda.
a gente vai informar para o juiz que ele não concorda, fornecer o endereço dele, ele vai ter que ser citado como terceiro, ele vai participar dessa lide, né? Porque desse processo, porque quem entra com o processo é o pai que quer reconhecer, o outro polo é a criança ou aquele adolescente ou até mesmo aquele adulto, e o pai biológico que, por exemplo, não quer, ou a mãe biológica que não quer, entra como terceiro interessado. Então todo mundo tem que ser citado, e aí sim a gente vai juntar toda essa documentação, o juiz vai receber, vai mandar citar a outra parte no prazo de 15 dias, a outra parte que eu digo é o pai biológico ou a mãe biológica. Vai mandar citar em 15 dias, vai dar tempo deles contestarem, ok? Vai fazer toda essa documentação, esperar ver se manifesta, por que não justifica, uma justificativa do porquê que não quer reconhecer, porquê que não aceita, se é só uma questão de ciúme, se não é uma relação realmente de pai e filho, se não é uma situação que visa somente a questão do dinheiro, qual é o objetivo e o porquê que essa pessoa não quer o reconhecimento. Se for só pirraça e tiver tudo dentro dos conformes, né? O juiz vai fazer o quê? Ele vai reconhecer aquela paternidade independente da vontade do pai, com sentença, com tudo certinho, vai reconhecer aquele vínculo, vai determinar a ratificação, né? A retificação da certidão de nascimento daquela criança, e vida que segue, o pai biológico, a mãe biológica, querendo ou não, tá? Quando a gente não sabe onde tá, que a gente brinca e fala que tá em Lins, não é na cidade de Lins, Lins é lugar incerto e não sabido, e a gente informa para o juiz que não sabe. Hoje em dia o Infojude, que é um dos sistemas da justiça, a gente tem que informar mandar algumas informações, como por exemplo o nome completo, pelo menos RG, CPF, para o juiz, e o juiz vai fazer uma busca para ver se acha endereço, se tem alguma coisa de cadastro, porque hoje em dia com a digitalização geral de documentação, então existe muito cruzamento de informações. Então ele, de uma maneira ou de outra, ele vai falar, olha, achei esse pai em tal lugar, existe um fulano ou uma beltrana com esse nome em tal canto, o endereço que aparece aqui é esse, e aí manda citar neste lugar. Carta precatória, carta rogatória, ou simplesmente dentro de São Paulo mesmo, que é tão, por exemplo, a gente falando daqui, que é tão grande e, né, é tão grande que pode ser que você não saiba onde a pessoa está dentro do mesmo estado. Então ele manda citar. Ou então, se não acha essa pessoa, o que pode ocorrer? A citação por edital. Aí então o processo dá uma enrolada, termina tendo um tempo menor, né? Um tempo maior de tramitação do que ocorreria tudo isso dentro do voluntário, né? Mesmo que a gente não saia na mesma tarde lá com a certidão de nascimento, isso em 5 dias está tudo resolvido em cartório. Quando a gente vai para a esfera judicial, a gente começa a correr aí dentro do prazo da justiça, dependendo do fórum, dependendo de tudo. Combinado? Então, e aí o processo citado por edital ou citado por coisa vão rodar com essas mesmas situações que eu falei para vocês. Contestação, dizendo, explicando por que ou não. Se for citação, o juiz vai ver se ele quer mais alguma prova, uma audiência para escutar às vezes as partes, às vezes o próprio juiz escuta a criança para entender, ver se existe realmente aquela relação. Então a gente tem aí um trâmite a mais do que nos processos que correm de uma maneira mais tranquila. Tudo bem até aqui? E aí, qual é a diferença quando vem me falando assim? Às vezes o que chega para mim é assim, mas o reconhecimento da paternidade, da maternidade socioafetiva. Então a gente tem que entender que o reconhecimento da paternidade e da maternidade pressupõe que existe, né? Eu acho que fica meio inerente, né? O que é inerente? Fica meio ali claro pra gente de que o pai biológico e a mãe biológica existem. Ela não é uma pessoa que não existe dentro da vida da criança. Às vezes existe crianças, às vezes existe afeto, existe a relação, às vezes existe guarda, entendeu? Mas que isso não independe da relação que essa criança desenvolve com o padrasto e com a madrasta,
Entendeu? Então, a paternidade socioafetiva é um acréscimo. É o que eu sempre brincava com a minha filha, quando eu casei novamente após o divórcio. Um dia ela chorou, aquelas coisas de filho separado muito pequeno, quero meu pai. E eu falava assim, você não precisa escolher quem você ama, você pode amar um montão de gente a mais pra você ver. E aí eu falava, quanta criança órfã, que é o caso de adoção, né? Quanta criança órfã que não tem um pai e uma mãe queriam ter um pai e uma mãe, você pode ter 2, 3, né? E aí dentro da cabeça dela é a questão da soma. Então a socioafetividade é a questão da soma. Ok? Não é uma questão de exclusão. A adoção, então, para a gente entender e ficar muito claro, socioafetividade a gente está somando. A gente sabe quem é o nosso pai, a gente sabe quem é a nossa mãe, a gente não quer retirar aquela relação, a gente quer acrescentar quem foi chegando depois. Combinado? Mas tem muitos casos aqui. Tem muitos casos meus, eu já tive casos, e eu até conto isso na live, eles explicam a seguinte, vem pra mim com a seguinte relação. Poxa, meu filho tá com 15 anos, vou chutar uma idade bem limite, assim, 15, 16 anos. Faz 10, 12, 13 que não vê o pai. Ou então, nasceu, nunca viu, só tem ali o pai registrou, é pai registral que a gente chama, né, só registrou, e nunca conviveu, sumiu quando a criança tinha 1, 2 anos, aí a vida foi andando, eu casei com um novo companheiro, com a nova companheira quando tinha 3, 4 anos, e foi essa pessoa que criou fulano a vida inteira. Chama de pai, porque depois disso eu tive outros filhos, vê aquela situação, meu marido é quem cria, meu marido é quem paga as contas, na hora da bronca é todo mundo, na hora da viagem é todo mundo, e por sinal, viu, Ana, vem muito esse relato, é mais grudado com meu marido do que seria colado comigo, ou seria colado com o pai, ok? Então, o que acontece? Só que esse pai sumiu, ou tem alguma questão ali de desavença, e eles falam assim, e ele quer tirar o nome do pai biológico, da mãe biológica, da certidão de nascimento. E aí é onde a gente entra na questão da exclusão. Então, quando exclusão é perder, no caso, como a gente coloca lá desde o começo, o quê? A gente exclui o vínculo existente, aquele vínculo jurídico, mesmo que seja o nome na certidão. E como que se dá essa exclusão? Né? É a retirada do poder familiar. E como que você perde? Pedindo ali para o juiz, justificando que aquele pai, né, que está criando, que é o pai de coração, que está criando aquela criança, ou aquela mãe que está criando aquela criança, quer ser pai, e com a exclusão, né, do outro, a gente vai ter que justificar, pedir a retirada do nome, a inclusão do outro. Aí não é a soma, a gente está excluindo um e tirando, a gente está retirando alguma coisa. Então a gente passa, né, é a subtração de um nome. Aí a partir daí deixa de ser paternidade e maternidade socioafetiva, passa a ser uma ação de adoção, que a gente chama de intuita persona, justificada, demonstrada. A documentação é praticamente a mesma da socioafetividade. Fotos, demonstração, mostrando que não tem. E aí eu trago uma questão para vocês muito grande. É complicado a gente pedir a exclusão de um pai biológico e a inclusão por adoção de um pai socioafetivo, né, do pai de coração, por adoção, quando a criança é menor de idade. Por quê? Porque a criança não tem o poder de fala, dá a sensação que se está fazendo isso para excluir, correndo risco de alienação parental. Você comprovar que a pessoa faz 13 anos que não aparece, não é que só não aparece, não sustenta, não mantém, não faz, não tá lá. Então a gente tem essa questão que isso levanta algumas situações que deixa o pessoal, os juízes um pouco de orelha de pé, promotoria né, o promotor vai ali ficar meio o MP vai ficar, né, o Ministério Público vai ficar meio complicado, vai pegar vão ser um pouco mais criteriosos dentro dessa análise. Então o que a gente faz? Eu falo assim, tá, aí eu te falo, veio alguns casos para mim dizendo, tá com 16, 17 anos. Eu falo, se espera fazer 18
para que a pessoa peça, então ele como maior assine a procuração, possa falar por ele mesmo, não esteja representado, porque você exclui a mãe, você não precisa aí da autorização da mãe, você vai ter que incluir o pai que está sendo excluído, né, no processo, como na socioafetividade, com citação, demonstrando. Mas você tira a mãe da representatividade, você não precisa da anuência dela, e isso faz com que tira aquela sensação de que é ela que está empurrando, ou ele que está empurrando para essa relação, né, forçando meio que goela abaixo da justiça essa relação. E então você acaba aí tendo uma efetividade maior. Mas eu tive um caso que a gente entrou com um pedido de adoção da menina, o pai não queria, ele chegou a contestar tudo, mas a menina não reconhecia, não via, não ia, tinha toda uma questão. A juíza escutou eles pediu para escutar a menina, a gente juntou, por exemplo, prova, sabe prova que a menina faz na escola, onde ela não assinava o próprio nome, assinava o nome do padrasto como se fosse o dela. E aí a juíza, a gente comprovou, fez estudo psicossocial, trouxe laudo, fez uma série de coisas. Comprovado que a menina reconhecia aquele homem como pai mesmo, a gente foi parar todo mundo na audiência, foi até em Itaquera. A juíza sentou a menina e conversou, ela falou assim, quem que é aquele? E aí a menina falou, é meu pai. Ela falou, ele é seu pai, mas ele é seu pai de verdade? E a menina falou, é meu pai. E aí a juíza perguntou mais 2, 3 coisas, o pai e a mãe chorando, né, já chamam ele de pai e mãe, os dois chorando já, né, e tal. Aí a juíza falou, então tá bom, então a partir de hoje ele é seu pai. E aí a menina ficou toda feliz, toda emocionada, e a juíza falou, então, para isso você assina a ata da audiência com a gente. Aí ela vira pra mim, ela tava sentada assim do meu lado, e falou assim, eu já posso colocar meu nome novo, né? Ou seja, meu nome novo era o sobrenome do pai. Aí eu falei, pergunta pra juíza. Aí ela perguntou pra juíza, a juíza falou o quê? Ela falou, eu quero saber se eu já posso pôr meu novo nome, como se fosse uma coisa automática, sem averbação. A juíza falou, você quer? Ela falou, quero. Aí a juíza falou, então assina. Mais prova do que isso, de que a menina se reconhecia como filha daquele padrasto, impossível, ok? Então, essa é a questão da diferença. Na questão da socioafetividade, a gente tem uma inclusão sem que haja uma exclusão dos pais biológicos. Já na adoção, a gente tem uma exclusão do pátrio poder, a gente tem uma exclusão daquela paternidade, daquela maternidade biológica, com a inclusão daquele novo nome. Uma das coisas que eu quero só trazer para vocês, uma vez reconhecido o filho socioafetivo como seu filho, se a gente está dizendo que a legislação fala que não há diferença entre os filhos biológicos, os filhos advindos fora do casamento, os filhos por vínculo civil, que é esse, né, ou adoção, ou socioafetividade, que no caso se abriu essa brecha, o que nós dizemos? Uma vez reconhecido, você não pode depois excluir isso da sua responsabilidade. Então, são os casos que a gente tem que tomar cuidado? Por isso que eu falo que muitas vezes é legal, dependendo da situação, esperar ou não, se já tá lá naquela fase de adolescência para colocar, se esperar mais um ano, e aí eu só trago para vocês o que vocês podem fazer de garantia, né, para que essa paternidade ou maternidade socioafetiva seja reconhecida depois, no caso de acontecer alguma coisa, ok? Já conto para vocês. Se vocês, uma vez reconhecido, por isso que eu falo, reconheceu, casei com aquela mulher, com aquela criança com 3 anos. Aí quando ela falou, ele falou, fui lá reconhecer a paternidade ou a maternidade socioafetiva. Chegou num ponto, daqui 5 anos, eu resolvo que eu não quero mais estar casado com aquela mulher, com aquele cara. O que eu faço? Eu vou lá e falo, procuro um advogado e falo, agora eu quero tirar meu nome da certidão de nascimento do menino. Não cabe. Uma vez reconhecido a paternidade, a maternidade socioafetiva, uma vez adotou, vai ser seu filho para sempre.
ok? Então, com consequências de alimentos, ação de guarda dividida, ação de responsabilidade, herança, todo mundo que tá ali vai fazer, né, vai fazer parte da vida civil, poder de decisão, uma vez reconhecido como seu filho para sempre, ok? Uma das coisas que me perguntam também a respeito dessa questão, como que fica, né, essa questão de guarda? Eu, Ana, vou entrar numa questão de guarda, me divorciei do primeiro pai, me divorciei do segundo, e aí eu vou entrar com uma questão de guarda, né, para definir guarda. Contra quem eu entro? Contra os dois. E vai ser dividido, feito o estudo, tudo certinho, ok? Para analisar, vai ser dividido um fim de semana para cada um, sabe? Aquela sequência lógica, Natal, Ano Novo, aniversário, vai ser uma loucura. É uma loucura a gente pensar assim juridicamente, né? Na questões práticas da vida, vai ser uma loucura. Mas vai ser recolocado todo mundo ali no pé de igualdade. Não importa se o pai foi quem fez ou o pai é quem criou. Combinado? Então essa é uma das consequências jurídicas da paternidade e da maternidade socioafetiva, que uma vez reconhecida não volta atrás. Combinado? Quem mais tem dúvidas vai me comentando aqui pra gente falar. Entrou bastante gente. É um tema, né, bem sensível. Eu tô com um caso particular de reconhecimento de parentesco socioafetivo. Por quê? Porque o avô, né, a avó desse meu cliente, o pai, o ex-marido faleceu e ela, desculpa, bloqueou. E eu tô falando, ela era casada, tudo, teve uma filha. Esse ex-marido dela, de qual faleceu, deixando a menina muito pequenininha. E ela foi e casou novamente com um senhor que não teve filhos, eles não tiveram filhos biológicos, e ele criou essa menina a vida inteira. Só que essa moça, essa filha dessa senhora, morreu cedo, teve um câncer aí fatal, morreu com 30 e poucos anos, sem que o pai, que era uma pessoa muito simples, o pai socioafetivo, a reconhecesse como filha, né? E ele sempre ficou com aquela coisa na cabeça. E o que aconteceu? Quando a filha faleceu, essa senhora faleceu 1 ano depois, e o avô 1 ano depois. Então, tipo, em 3 anos, esse meu cliente perdeu a mãe, a avó e o avô, que foram quem criou, né, ele. E o que ficou? Começou a ficar na sucessão da casa, entendeu? Ele é herdeiro único, porque esse senhor não tem, né, esse vínculo, não tem filhos, então ele não tem descendentes, né, os de baixo não tem os ascendentes, que são os de cima, mas ele tem colaterais. E agora a gente está super, hiper na briga. Por quê? Porque a gente tem que achar os irmãos desse senhor, metade falecido, metade desaparecido, para fazer a parentalidade, para ele ser considerado herdeiro único. Não deu tempo desse senhorzinho fazer o que eu falo para vocês. Eu quero ter uma maneira de reconhecer isso sem ter que ir lá no juiz, sem ter que ir lá, e se eu morrer acontecer alguma coisa, eu tô aí nessa janela dos 16, 17 anos esperando, né, para fazer a minha paternidade, minha maternidade socioafetiva. O que eu faço? Lavra um testamento em cartório, fazendo o reconhecimento dessa prole na socioafetividade, dizendo, ó, são meus filhos, e para efeito, né, de sucessão, eu reconheço fulano, beltrano e ciclano como meus filhos socioafetivos. Logo, o reconhecimento vai ser feito depois na abertura de inventário, e eles vão fazer a sucessão da mesma maneira. Combinado? Então, o que eu recomendo? O testamento, para quem tiver aí numa janela, para quem não tiver certeza, né? Porque o que acontece? Você deixa por testamento, e o testamento você pode revogar a qualquer momento. Poxa, eu não tenho certeza, tô meio na dúvida, o casamento com a mãe não tá indo muito bem, eu reconheço a criança, mas não quero vínculo. O que você faz?
você vai e deixa num reconhecimento por testamento, que você garante pelo menos a questão da sucessão, e aí depois dos 18 vocês oficializam, que aí não pega pensão, não pega nada. Deixa eu ver. O Beto tá me perguntando, boa noite, uma pessoa com mais de 18 anos pode oficializar seu pai e sua mãe socioafetivo sem o consentimento dos pais biológicos? Pode. É justamente isso que a gente tira, tá, Beto? A gente tira essas duas figuras do consentimento, ok? Por quê? Porque isso daí a pessoa é maior, vai fazer o vínculo, entendeu? E ela vai reconhecer, então vai ser uma relação entre você e o menor, e não mais dependendo da anuência dos outros dois, porque deixa de existir o pátrio poder, né? Então, aquele poder de guarda, obrigação de alimentos. Então, a partir dos 18, você pode oficializar sem o consentimento dos pais biológicos. Combinado? É isto. O que mais? Quais dúvidas vocês têm? É um tema assim, é um tema muito interessante, mas ele não é aquele tema longo, né? Então, a diferença entre guarda e socioafetividade, adoção e socioafetividade, ela é muito tênue, como namoro e união estável? Não. Ela é uma questão bem definida. A partir do momento que você quer retirar um, você tem a adoção, e a partir do momento que você só quer somar, a gente tem aí a questão da socioafetividade. Uma questão sobre sobrenome, que eu tinha esquecido. Até olhando o Beto aqui, eu me lembrei. Questão do sobrenome. A pessoa adota o seu sobrenome, e aí a ordem, se ela vai pôr, por exemplo, o pai socioafetivo como último, o pai biológico como último, não importa. Ela escolhe ali na hora, ela pode definir a ordem, né, dos sobrenomes da inclusão. Então, eu, Ana Brocanello Coutinho, Brocanello por mãe, Coutinho por pai, vou colocar um da Silva, que é meu pai socioafetivo, eu posso escolher se eu sou Brocanello Silva Coutinho ou Brocanello Coutinho Silva no final, ok? Então, é bem essa diferença, ok? De questão. Posso não pôr o sobrenome? Fica mais complicado, né? Fica mais complicado. Eu, na paternidade socioafetiva, eu excluo o nome do meu outro genitor? Não. A exclusão do sobrenome nunca vai existir, ok? Uma questão, Beto, muito interessante a respeito dos 18, para quem não sabe, tá? Dos 18, o adolescente fez 18. Dos 18 aos 19 é a idade, esse exato ano, tá? 364 dias, na realidade, para quem não sabe, pela lei dos registros civil, é quando você pode pedir a modificação do seu nome. Eu chamo Ana Amélia, eu não quero mais o Amélia. Eu quero só chamar Ana Brocanello Coutinho. Eu quero excluir, por exemplo, o Amélia. Ou eu quero tirar o Ana do meu nome. Dos 18 aos 19 anos você pode fazer isso. A lei prevê que você pode fazer essa situação, né? Essa exclusão, sem que haja uma justificativa para tanto. Eu não preciso explicar para o juiz por que eu não quero Ana ou por que eu não quero Amélia. Mas o sobrenome do pai e da mãe eu não posso excluir. Então eu chamo Brocanello Coutinho, eu não posso excluir meu sobrenome ou modificar meu sobrenome deixando de ser uma pessoa. Eu posso simplesmente acrescentar ou excluir nome e prenome, né? Que a gente chama nome e prenome, que é o Ana e o Amélia. Combinado? Então, é uma brecha aí que a lei dá. Então, para a pessoa acrescentar, modificar. Então, eu acho assim que dentro dessa janela, né? Dentro dessa janela, os 18 aí para fazer toda essa questão de oficialização é o time certo.